Agora sim. Fala pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma aulinha aqui sobre cálculo de dose. É uma aula que a gente pode considerar básica, mas não é porque é básica que a gente vai deixar de falar, ou que a pessoa que não sabe disso não sabe nada. Não, não é bem assim. É um tema que, se você está na graduação, é muito importante você aprender logo. Se você já se formou e está gostando de anestesia, é importante rever um pouco o conceito, confirmar as coisas que você faz certo, relembrar aquilo que você viu na faculdade. Não existe conteúdo besta ou pergunta burra, tudo é relevante, a gente tem que revisar e aprender. Essa aula, o objetivo dela está dentro da comunidade Anestesia Sem Medo. Se você quer entrar nessa comunidade, uma rede de apoio para você começar a estudar semanalmente sobre anestesia, se obrigar a estudar, a gente toda semana vai estar falando sobre o conteúdo lá dentro da comunidade, e eu estou expondo aqui no YouTube uma das nossas aulas que a gente acaba estudando durante a semana. Essa semana especificamente, hoje, dia 14 de 5 de 2026, é a semana do cálculo de medicações. Então, a gente está falando sobre vários temas. Eu posso um workshop, vai ter uma calculadora, o pessoal vai ter acesso. Então, tudo isso é um conteúdo bem robusto, fora as conversas no grupo do WhatsApp, que está incluso dentro do pacote do que é a comunidade Anestesia Sem Medo. Para você ter uma noção, né, você vai ter acesso a uma plataforma, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, alguns workshops, aulas, vídeos de curtos de insights ali durante a rotina. Já tem um módulo sobre fluidoterapia, vai ter agora liberar um módulo sobre anestesia, cálculos de medicações de anestesia e emergência, e também vai sair, tá no forninho, o curso de precificação tá dentro, incluso para você que quer entrar na comunidade Anestesia Sem Medo, tá bom? Vou deixar o link aqui para você acessar e entrar no grupo é, aqui embaixo. Nossa, vai dar aqui menos de que duas Coca-Cola no mês, com certeza, para você se obrigar ali a estudar o plano anual. Então fica acessível e você realmente tem um apoio para onde tirar dúvida, conteúdo semanal revisado, uma curadoria do que realmente você vai precisar estudar, porque muitas vezes a gente consegue um tempo para sentar e estudar, mas o problema é revisar, é separar conteúdo, é toda a curadoria de conteúdo que é relevante, que não é relevante. E tudo isso eu já estou fazendo para vocês. Então aqui fica muito mais fácil e acessível por um preço muito, muito barato. Tá bom? Porque eu quero realmente que a anestesia transforme carreiras e que a gente possa viver daquilo que a gente mais gosta, que é a medicina veterinária. Vamos para o conteúdo, já apresentei a comunidade para você, agora vamos para o conteúdo, tá? Então, realmente, a gente vai começar a conta mais básica e é a conta que a gente vai utilizar em todos os cálculos mais complexos que teria dentro de uma anestesia, beleza? Por que é tão importante relacionado à condição da dose, realmente essa conta? Por que essa conta é tão importante? Porque a gente vai ter um período, uma fase da concentração sérica que vai ter o efeito que a gente espera que aquele fármaco tenha. Estamos falando de anestesia, mas isso vai ser com antibiótico, qualquer outro fármaco, tá? A gente vai ter a janela terapêutica. Então, a partir dessa concentração sérica mínima e máxima, a gente vai ter os efeitos benéficos que a gente espera que tal fármaco gere no nosso paciente. Se tiver abaixo dessa janela terapêutica, a gente vai estar no paciente com subdose. Ele não vai ter efeito que a gente espera, então vai ser beneficiado pelo aquele tratamento. Mas, ao contrário do que está acima da janela terapêutica, a gente vai começar a ter a overdose, tá? E a gente pode subir mais essa dose, que vai ter a dose letal, dose fatal. Tem a DL50, que é a dose letal para 50% da população, a DL100, que é a dose letal para 100% da população. Cada fármaco vai ter essas doses como referência. Por isso que a gente usa a dose como referência. Quantidade de fármaco para cada quilo do animal como a nossa referência se todos os animais estão recebendo a mesma terapia, tá bom? Então, se eu pegar o volume 1 ml de tal fármaco para um animal de 5 quilos, pode ser overdose. Para um animal de 10 quilos, pode ser abaixo da janela terapêutica. Tudo vai depender qual dose por quilo estou usando para aquele animal, tá bom? Dentro da anestesia, a gente tem que respeitar a dose terapêutica, a janela terapêutica, porque acima dela a gente pode ter o excesso de analgesia não existe, mas vai ter complicações com relacionado a efeitos colaterais, dificuldade em ventilação, instabilidade cardiovascular. O paciente pode, instável, pode se desestabilizar, perder a homeostase dele e falecer, tá? Então, eu vou ter várias condições dependendo do fármaco e das conjugações de fármaco
que a gente vai utilizar para ele, tá bom? Então, usando dentro da janela terapêutica, pelo menos eu tenho uma relação, o quanto que aquilo está sendo benéfico para o meu paciente, e se eu estou tendo a resposta que eu espero, tá bom? É, E essa é o objetivo das nossas contas, entender se aquele fármaco que eu estou usando para aquele animal que está na minha frente está respeitando a janela terapêutica. Tá? Então, dominar os cálculos não é apenas saber fazer conta, tá? É o pilar da tomada de decisão segura para o nosso paciente, para a gente saber realmente se aquilo que eu espero que aconteça com ele vai realmente acontecer, tá bom? E essa conta básica é aquele mantra, né? Que todos os alunos da graduação peço para falar dose vezes o peso divididos pela concentração do fármaco. É isso que eu vou puxar na seringa. É a dose final, é o volume final. É o quantos de ml eu vou tirar do bendito daquele frasco e aplicar no meu paciente, tá bom? Por isso que a gente tem que estudar. A gente não precisa saber todos os fármacos que existem, mas a gente saber tudo sobre os poucos fármacos que a gente conhece. É isso que se torna uma grande importância, tá bom? Dentro dessa conta, a dose vai ser aquilo que está escrito na literatura, aquela dose para o efeito que eu espero. E com isso, a gente vai ter miligramas por quilo, microgramas por quilo, unidades internacionais por quilo, por exemplo, a insulina. Então, eu vou ter uma referência, um que já foi estudado, que entra na janela terapêutica para aquele objetivo, tá bom? Então, eu não vou tirar da minha cabeça. Eu tenho que estudar sobre aquele fármaco que eu quero utilizar e saber qual dose eu quero para o efeito que eu espero. Como, por exemplo, dexmedetomidina. Eu tenho a dose ansiolítica, eu tenho a dose sedativa, eu tenho uma dose tranquilizante. Tudo isso é o mesmo fármaco. A diferença é a dose. E cada dose vai ter a sua indicação e a forma de aplicação. Tá bom? Que a gente vai estudar também na comunidade. A gente vai ter uma semana só da dextromedina, uma semana só da ketamina, uma semana só da lidocaína. A gente vai estudar profundamente também a farmacologia, vai ter uma semana só da hemodinâmica, a gente vai estudar fisiologia, a gente vai rever bastante conteúdo. Cada semana um conteúdo novo para você, tá bom? Então aqui é tudo que é mensurável para cada quilo do paciente. Com isso, o peso sempre vai ser em quilos. Ah, eu faço em ave, em canário. Eu não vou colocar lá na conta 200 gramas, não. É 0,2 quilos. Então, na conta, sempre vai em quilos, tá bom? E a concentração vai ter que ser aquela unidade que está na dose, tá? Então, assim, a dose é 5 microgramas por quilo, não posso colocar na conta a concentração de gramas por ml. Não, tem que ser essa unidade que está na dose por ml. Então, essa aula vai ser nos injetáveis, tá bom? Então, nessa condição, eu vou ter que pensar lá. Eu vou ter que ver no frasco, entender no frasco qual a concentração que tem na unidade de peso por ml. Tá? Então, se você pegar o frasco da dexmedetomidina, não tem lugar nenhum escrito que o dextrômetro é 500 microgramas por ml. Ele está escrito que é 0,5 miligramas por ml. Então, você vai ter que converter 0,5 miligramas em microgramas, para daí pôr pôr na conta. Tá? Colocar nessa conta a concentração aqui do dextrômetro, que é a dexmedetomidina veterinária, em 500 microgramas por ml. Aí você vai saber qual é o volume dessa fármaco para fazer o efeito desejado, tá bom? Então aqui entra essa condição também que alguns fármacos vêm em porcentagem, tá? Então se eu tenho no frasco lá tal fármaco a 0,1%, na fórmula eu não vou colocar 0,1% a concentração, vou colocar 1 miligrama por ml. Então, que está em porcentagem, eu multiplico por 10, a casinha vai andar à direita e eu vou ter esse valor em miligramas por ml, 0,2. Meloxicam, 0,2 miligramas, 0,2%. É a mesma coisa que 2 miligramas por ml. Propofol a 1% é 10 miligramas por ml. Meloxicam 2% é 20 miligramas por ml. Isso daqui é um macete, não é uma conta, tá? Então, multiplicar por 10 é um macete em converter a porcentagem em miligramas por ml. Por que que significa 1%? Significa 1 grama a cada 100 ml. 1 grama corresponde a 1.000 miligramas.
1.000 miligramas divididos por 100 ml vai dar 10 miligramas por ml, tá bom? Por exemplo, tem algumas armadilhas. A gente fala armadilha, mas tem umas condições que a gente precisa ler todo o rótulo, tá? O fentanil, por exemplo. O fentanil vem bem grande escrito no frasco, que ele é 0,785 miligramas por ml. Então, essa concentração, né? Miligramas por ml, eu vou colocar lá a concentração. Ah, ele é microgramas, então vou reverter que vai dar 78,5 microgramas por ml. Não. Isso daqui é o quanto sal a indústria fabricou por ml que está no frasco. Ele pegou de sal, porque todo princípio ativo vem como se fosse um sal grosso, misturou em água destilada, ele misturou em cada ml 0,785 miligramas de fentanil. Só que parte desse citrato do fentanil, ele é inativado. No momento que ele se mistura, ele se perde. Então vai ter lá embaixo do rótulo, vai estar assim, equivalente a 0,5 miligramas por ml. É isso daqui que realmente existe dentro do frasco ativo para ser utilizado no nosso paciente. Então eu vou usar na conta, como o fentanil a gente usa as doses de microgramas por quilo, a gente vai usar na conta 50 microgramas por ml a concentração real, tá bom? Então eu tenho que ler o rótulo. Então tenho lá norepinefrina, também tem. Ela que é 2.000 microgramas por ml, equivalente a 1.000. Que eu vou usar na conta é o equivalente. É realmente a parte ativa que vai entrar em uma paciente e vai ter os efeitos desejados que eu estou indicando aquela prescrição, tá bom? É armadilha, mas precisa ler o rótulo, tá? Sempre ler o rótulo. E aquela condição, aquela situação, e a gente ter mesmo fármaco em concentrações diferentes, tá? Então, num caso, o paciente 10 quilos, a dose 0,1 miligrama por quilo, tá? Então, eu preciso puxar para o meu paciente 10 quilos 1 miligrama. Só que no meloxicam 0,2%, eu tenho 2 miligramas por ml. Então, o quanto o meu paciente precisa? Dose vezes o peso, vai dar 1, dividido pela concentração, que é 2, 0,2% vezes 10, vai dar 2 miligramas por ml, dividido por 2, vai dar meio ml. Eu vou puxar meio ml. Se eu faço essa conta tudo certinho, mas em vez de puxar do frasco correto, eu puxo do frasco 2%, eu vou fazer 10 vezes a dose. Então, eu não estou fazendo 0,1, estou fazendo 1 miligrama por quilo. Tá? Então, é 10 vezes a mais, porque ele é 10 vezes menos diluído. 2% é 10 vezes mais concentrado. Então, uma vírgula aqui faz uma diferença em 10 vezes o volume. Tá? Qual que é a condição? O 0,2 ele tem essa concentração para ser mais fácil para os animais pequenos. Só que o preço do frasco, o 2% é mais barato. A gente paga mais barato no miligrama daqui. Só que aqui eu tenho dificuldade de fazer animais muito pequenos. Então não tem por que você, como médico veterinário, querer economizar comprando meloxicam 2%, porque você vai perder no, no cálculo. Você vai perder e não conseguir, em poder errar para um paciente muito pequeno. Porque como ele é muito concentrado, se o meu paciente é pequeno, eu vou ter limitação em quanto eu vou poder fazer para ele, tá? E não posso ficar pensando em comprar o mais barato, porque quem paga o fármaco é o tutor. Se eu estou tentando economizar no ml do frasco, é porque eu estou precificando errado. Então, é a mesma dose, só que puxando num frasco diferente, dá um erro 10 vezes errado, 10 vezes pior, tá bom? Condição do fentanil, por exemplo, a gente viu lá que a concentração do fentanil é 50 microgramas por ml. Tá? Um paciente de 10 quilos, eu posso usar uma dose bem baixa, tá? 2,5 microgramas por ml, então dose 2,5 vezes o peso 10, tá? Vai dar 25 microgramas. Divididos pela concentração, eu vou puxar meio ml para o meu paciente, tá bom? Eu uso muito a dose 2,5, mas a literatura fala para começar a partir de 5 também, tá? Então muita gente usa 5 microgramas por ml. Tá? Então dose
5 vezes o peso, 10, vai dar 50 microgramas que o meu paciente precisa. Ele precisa disso. Como que eu vou aplicar isso nele? Puxando 1 ml do frasco, tá bom? Aí o que acontece? Tem muita gente que decora 1 ml para cada 10 quilos, para evitar a conta. Só que quando você ensina assim, você deixa a pessoa travada, ou ela realmente fica travada em sempre usar essa dose. Então não fique decorando ml por quilo, tá? Fica decorando dose. E toda vez que você for usar, você faz a conta, tá bom? Então, você tem que decorar a dose. A dose que é o teu ponto de você realmente dominar o que você está fazendo, tá bom? Beleza. Que essa coisa de ficar decorando ml por cada 10 quilos, sabe? Você acaba que é fofoca acadêmica. Você acaba fazendo aquilo só porque os outros falaram. Você não domina o porquê que você faz nessa dose. Esse é um ponto de bastante preocupação e você é responsável por tudo que você faz. Então você tem que ter autonomia na tomada de decisão, tá bom? Não ficar seguindo fofoca acadêmica, beleza? E aí, por exemplo, numa indução, né, a gente vai usar o Propofol, né? O Propofol 1% é a mesma coisa de 10 miligramas por ml. Vamos pensar no paciente de 10 quilos, para deixar a dose é, mais fácil de calcular, tá bom? Qualquer, por exemplo, assim, eu vou puxar para fazer indução do Propofol na seringa, tá? A literatura fala que a dose para indução é de 4 a 8 miligramas por quilo. Só que nisso, usando apenas o Propofol. Quando eu faço MPA, quando eu faço dexmedetomidina, eu uso metadona ou morfina, eu uso outros fármacos, eu posso reduzir a dose de Propofol para o paciente poder entrar em plano anestésico, tá bom? Ou pelo menos dormir para poder fazer um raio-x, fazer um exame sem muita condição de dor. Se eu vou fazer acesso no paciente e induzir ele direto, sem nenhuma medicação anestésica, eu vou ter que chegar bem perto desses 4 miligramas por quilo. Se eu vou fazer uma medicação pré-anestésica, eu consigo usar 2 miligramas por quilo, tá bom? Então, 2 vezes 10 é 20. Para eu colocar 20 miligramas de Propofol dentro do meu paciente, eu vou ter que puxar no frasco 2 ml. 20 divididos pela concentração é 2, tá bom? Porque eu estou usando a dose 2 miligramas por quilo, tá? O que é importante também na indução, tá? O segredo de uma estabilidade hemodinâmica do Propofol não é só a dose, é o tempo que demora para esses 20 miligramas entrar no meu paciente. Então, a literatura fala que eu tenho que fazer essa dose de indução em 2 minutos. Então, eu vou falar, vou começar a fazer indução, daqui a 2 minutos eu terminei toda ela. Então, a velocidade com que o fármaco entra muda a estabilidade hemodinâmica. Então, se eu fizer 2 ml, como minha dose, eu optei por essa dose, eu vou ter que fazer 1 ml no primeiro minuto e 1 ml no segundo minuto. Tá? Infusão contínua. Tá? Não é rápido, é em 2 minutos. Se eu optei pela dose de 4 miligramas por quilo, eu vou fazer no primeiro minuto 2 ml bem lentinho e no segundo minuto mais 2 ml. Provavelmente ali em 3 ml pouquinho o paciente já induziu globo rotacionado, diminuição do reflexo palpebral, mandíbula frouxa. Aí meu paciente já está em plano, já está desconectado da realidade. Tá bom? Às vezes nem preciso usar tudo. Tá? Estou avaliando conforme eu estou fazendo, dose e efeito, vendo como que ele responde. Mas a dose de indução é calculada nessa conta assim: dose vezes o peso divididos pela concentração. Tá bom? E nessa condição, aquele exemplo que a gente deu do fármaco muito concentrado e do pouco concentrado. Tá? A cipromazina, a gente utiliza para um paciente de 10 quilos, a dose que a gente mais indica, que tem melhor efeito sedativo com menor efeito colateral, é a dose 0,25 miligramas por quilo. Tá? Meu paciente de 10 quilos ele precisa de 0,25 miligramas, dose vezes o peso. Só que tem o Cepran 1% e a Cepran 0,2%. Então, dose vezes o peso divididos pela concentração de 10, eu tenho que puxar na seringa 0,25.
não dá para eu arredondar para cima, né? Então, numa seringa de 1 ml, eu vou puxar 2 risquinhos. Se for uma seringa, e cada risquinho representa 0,01. Tem umas seringas de 1 ml, que é o êmbola, que é laranja, que o primeiro risquinho representa 0,02. Tá? Então, tá vendo que tem que puxar um volume muito pequenininho. Então, qualquer coisa que eu puxar mais vai fazer uma dose maior. Estou desejando fazer nesse paciente. Tá bom? Então, se eu faço anestesia em pacientes muito pequenos, a recomendado é eu ter por exemplo, 10 quilos não é pequeno também, né? Então, assim, eu vou ter que usar uma Cepran 0,2%, porque aí eu consigo fazer um volume maior. Então, esse paciente de 10 quilos, nessa dose, eu vou puxar 0,12, tá? Então, 0,12 é o quê? É aqui, 10 e mais 0,1, 0,2. Vou puxar esse volume. Aí o volume é maior. A forma com que eu vou fazer, visualizar, é mais segura, tá bom? Então, por isso que a gente vai utilizar animais, em pequenos animais, é interessante mesmo usar o Cipran 0,2%, tá bom? Diminui erro e eu consigo ter uma segurança no que eu estou puxando na seringa, tá? E aqui tá a dose final para o animal de 10 quilos, só para vocês entenderem um pouco a condição. Depois, tampe aqui, né, e tenta fazer a conta. Pega lá um animal 5 quilos. 5 quilos, a dose é 0,1, então 5 vezes 1 dividido por 2, que é a concentração desse meloxicam. Fentanil, a dose é diferente, a concentração é a mesma. Propofol, a cipromazina. Para você entender qual é a formação dessa conta, dose vezes o peso, divididos pela concentração. Fica trocando o peso e vai fazendo as contas para você entender, tá bom? E os 3 pilares para você evitar erros nessa condição, cálculo básico, tá? É ignorar a conversão, aprender a converter, olhar o frasco que está na tua frente, converter para a unidade que você precisa. Então tem que ser a mesma unidade, a unidade da concentração tem que ser a mesma unidade de medida da dose que você está utilizando, tá? Não confundir as escalas, o que é miligrama e o que é micrograma, tá? Aprender isso, visualizar, rever esse conteúdo da quinta série. Unidade de medida é conteúdo da quinta série, que a gente precisa rever esse conteúdo, tá? E subestimar o volume, os microvolumes, tá? Então, a partir do momento que eu começo a subestimar esses microvolumes, eu começo a aumentar as chances de erro e de efeitos colaterais indesejados. Então, eu tem que ser preciso na seringa para evitar erros, beleza? E a maestria clínica vem realmente da repetição, tá? Então, não tenha vergonha de pegar lápis e papel e fazer as continhas. Se você não conhece, eu tenho a ficha anestésica que faz a conta automática. Você coloca o peso do paciente, dose e concentração, e ele faz a conta para você dentro da ficha. Não é um aplicativo e depois vai ter que fazer a ficha, passar para o papel, não. Dentro da ficha que você está montando para o paciente, você vai colocar as informações dele, o peso, o protocolo anestésico que você quer no MPA, indução, infusão analgésica, medicações de emergência, medicação de pós, infusão de vasoativos, vai deixar tudo calculado para você já, para você durante a anestesia só olhar o númerozinho, puxar e aplicar no teu paciente com maior segurança. E isso, gente, artigos falam disso. Artigo científico mostra que cálculos automáticos com confiabilidade diminuem erro, porque dentro da rotina múltiplas contas, puxar, conferir e refazer, muita gente que a gente na anestesia veterinária também trabalha muito sozinho, a gente pode diminuir esse erro na recontagem, na reconferência. Eu eu puxo e o outro colega confere. Isso é muito utilizado na medicina humana, mas na veterinária a gente trabalha muitas vezes sozinho. É difícil ter essa dupla conferência. A ficha anestésica digital aumenta a sua segurança, que a conta está feita sem muito fadiga mental, tá? A fadiga mental, a refazer, ficar o dia inteiro fazendo conta, atendendo, ligando o telefone, respondendo o WhatsApp, dando suporte para colegas no WhatsApp, você vai começando a rotina, no final do dia a chance de você errar é muito maior. Por isso que eu criei a ficha anestésica veterinária digital, vou deixar o link também nos comentários.
porque ele ajuda em muito a você deixar o teu serviço de anestesia mais segura, mais fluida e realmente com sobrando teu cérebro para tomar decisões clínicas mais assertivas. A gente gasta a mente para fazer contas que a gente faz todo dia e na hora de tomar decisão a gente já está fadigado, tá bom? Espero que tenham gostado. Vou deixar o link também da comunidade de anestesia sem medo para você também conhecer. E fique com Deus e boa rotina.